A gente vai resolver uma questão do segundo grau, é um probleminha. A gente vai achar as raízes e vai construir o gráfico. A soma de um número natural com o seu quadrado é igual a 6. Qual é esse número? Quando a gente quer um número qualquer, né? Um número natural, ele não diz que número é. Então, a gente coloca uma variável. No caso, eu vou colocar o x, tá? Eu não sei que número é, então eu vou dizer que ele é x. E aí, vamos lá, então. A soma de um número natural, então eu vou somar esse número com o seu quadrado. O número x mais o quadrado de x. E isso tem que ser igual a 6. Agora, a gente vai resolver. Vamos colocar na ordem, né? X ao quadrado mais x. O 6 está positivo, vem para cá, negativo, igual a 0. Agora, nós conseguimos calcular a raiz, tá? Primeira coisa que a gente faz, quem é o A, quem é o B, também é 1, e quem é o C? O C é menos 6. E vamos calcular, então. Qual é a fórmula de Bhaskara? Vamos relembrar. X vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso por 2 vezes a. Então, vamos colocar. A gente já viu quem é o a, quem é o b, quem é o c. Vamos substituir na fórmula. X vai ser igual a menos b menos 1, mais ou menos raiz de b ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c. Tudo isso por 2 vezes o a, que é 1. Então, x vai ser igual a menos 1 mais ou menos raiz, 1 ao quadrado é 1. 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Agora, a gente vai ver o sinal. Menos vezes mais menos, menos vezes menos mais. Então, vai ficar 1 mais 24, que divide por 2 vezes 1, 2. Vamos continuar aqui. Então, o x vai ser igual a menos 1 mais ou menos raiz de 25 por 2. X vai ser igual a menos 1 mais ou menos raiz de 25 é 5 por 2. Então, vamos pegar outra caneta aqui. Quem vai ser o x'? Menos 1 mais o 5 por 2. O x' vai ser menos 1 mais 5. Tu tá somando dois números com sinais diferentes. Tu diminui e conserva o sinal do maior, tá? Então, ó, 5 menos 1 é 4. Quem é o maior? O 5, que é positivo. Então, ele continua positivo. 4 por 2, o x' vai dar 2. Agora, vamos fazer o x, duas linhas. Vai ser o menos 1, e agora usei o mais aqui, vou usar o menos. Menos 5 por 2, que vai dar números com sinais, com o mesmo sinal. Soma e conserva o sinal. 5 mais 1, 6, é negativo, fica negativo. Por 2, isso vai dar menos 3. Então, quais são as... Qual que é o x? X é igual a 2 ou x igual a menos 3. Essa aqui é a resposta. Agora, a gente vai continuar o exercício, tá? Aqui a gente vai ver, ali a gente viu a fórmula de Bhaskara, tá? Agora, a gente vai ver a fórmula do vértice, tá?
Vértice da parábola. O x do vértice é menos b por 2a. O y do vértice é menos delta por 4a. Quando eu gravei no vídeo, eu esqueci esse sinal. E aí, depois eu assistindo, eu vi que, claro, aí o número vai dar errado. Eu construí a parábola certa, por isso que eu resolvi fazer de novo, tá? Porque eu esqueci esse sinal, aí dá tudo errado, tá? Então, vamos lá. Quem é? Eu vou copiar de novo aqui a equação, tá? X ao quadrado mais x menos 6 igual a 0. Quem é o A é 1. Quem é o B é 1. Quem é o C é menos 6. Então, agora a gente vai substituir o x do vértice. Vai ser menos b por 2a. Então, vai ser menos b, menos 1, por 2, vezes o a, que é 1. Então, vai ser menos 1 meio. Quem é o y do vértice? Menos delta por 4a. Quem é o delta? A gente viu lá, mas a gente pode fazer de novo. Delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Por que que é esse daqui? A fórmula de Bhaskara, tá? X igual a menos b mais ou menos raiz de delta por 2 vezes a. E o delta é isso aqui. Então, a fórmula fica x vai ser menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso por 2a. Só para vocês verem de onde eu tirei o delta, tá? Então, agora vai ser... Quem é o delta? Vamos fazer no cantinho aqui de novo, tá? B ao quadrado. 1 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 6. O delta vai ser 1, menos vezes mais, menos vezes menos, mais. 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24. Então, o delta vai ser 25. Então, aqui vai ser menos o delta. Quem é o delta? 25. Então, menos 25 por 4 vezes o A. E o A é 1. Então, vai ser menos 25 por 4. Vamos fazer aqui no cantinho. 25 divide por 4. 25 por 4 vai dar 6. 6 vezes 4, 24. Diminui, sobra 1. 1 não dá, então a gente bota a vírgula e bota um zero aqui. 10 por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. Sobra, vou subir um pouquinho para vocês verem. Sobram 2. Não, já coloquei a vírgula lá, então eu posso colocar outro zero aqui. 20 por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20, para 20, 0. Tá? Então, aqui o y do vértice vai ser menos o 6,25. Ok? Tendo esses dados aqui, a gente vai construir o gráfico, tá? Vou repetir de novo a fórmula, tá? Vou botar até em preto, eu acho. Vou botar as canetas para cá. A equação, não é a fórmula, tá? Vou repetir a equação. Aqui eu já coloquei a equação do vértice e vou colocar a equação que a gente trabalhou, que é x ao quadrado mais x menos 6 igual a 0. Quem é? Vamos botar aqui o x', deu, deixa eu olhar ali. O x' deu 2 e o x duas linhas deu menos 3. O x do vértice, vamos botar aqui. O x do vértice é menos 1/2 e o y do vértice
menos 6,25. E outra coisa que lá no vídeo eu expliquei, que o x do vértice, se tu não lembra a fórmula que a gente usou ali para resolver, ela é a x1 mais a x2 por 2. Ela vai ser a média aritmética das duas raízes e a gente vai mostrar agora para vocês construindo o gráfico da parábola que a gente estudou. Tá, vamos ajustar aqui a folha e agora vamos fazer. Acho que eu vou pegar azul, porque aqui vai ficar mais coloridinho, tá? Primeira coisa que a gente sabe, já que a gente vai fazer de novo, vamos relembrar. O que é o A? O A é quem acompanha o x2. Aqui vai ter o A. No caso aqui, o A é 1. O meu A parece um 9, mas é A, gente. O A aqui vai ser 1, tá? E o que me diz isso? Quando o A é maior que 0, ou seja, ele vai ser positivo, a parábola é voltada para cima. Quando o A é negativo, é menor que 0, a parábola é voltada para baixo. Primeira coisa que a gente vai conseguir conferir aqui construindo o gráfico. Quem são as raízes? 2 e menos 3. Então, vai ser 2 e menos 3. Outra coisa, o C, que é o termo independente, ele indica onde o gráfico vai cortar o eixo Y. Então, vai ser no menos 6. Então, vocês já sabem, né? Para baixo do eixo X é negativo, para cima do eixo X é positivo. Para a direita do eixo X é positivo, para a esquerda do eixo X é negativo. Então, a gente botou, ó, mais 2x, para cá, mais 2x. Menos 3, menos 3. E ele vai cortar aqui no 6, que é o termo independente. Agora, a gente vai tentar fazer... Como eu já sei o x do vértice, deixa eu pegar aqui uma régua, que eu já me perdi da régua. O que eu sei? Que ele é 1/2, ó. Então, vai ser menos 1/2, que vai dar aqui mais ou menos. Então, a gente vai traçar os tracejados, que é onde vai passar o vértice, tá? Aqui é o x do vértice. X do vértice. E ele é o quê? Ele é a soma das duas raízes dividido por 2. Mas aí é o valor absoluto, tá, gente? Tipo aqui, ó. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 pontos aqui dentro. Divide por 2 dá 2,5. 1, 2,5. Entenderam? Deu bem no menos 1/2. Se tu não lembra da fórmula, o x do vértice tu consegue descobrir. Mas o y, aí tem que usar a fórmula. Vai ser mais ou menos 6,25. Aqui, mais ou menos. Então, a minha parábola vai ter que... Aqui vai ser o y do vértice. Agora, vamos construir a mão livre, só Deus sabe o que vai sair. Bom, faz de conta que passou ali direitinho. Que até vou descer por aqui agora. Tá? Outra coisa que eu expliquei lá. Tá? Aqui é o meio, é o x do vértice. Como eu fiz a mão, não ficou parelhinho, mas o que acontecer para cá, vai acontecer para o outro lado. No meio dela, o que acontece para um lado, acontece para o outro também. Então, elas teriam que ser bem igualzinha. E seguem, né? Agora, a gente vai aproveitar e vai fazer o estudo do sinal também. Ó, a gente sabe que para baixo do eixo X é negativo. Então, essa parte aqui que está para baixo do eixo X, o sinal dela, da parábola, vai ser negativo. Quando ela sobe para cima do eixo X, ela passa a ser positiva. Aqui também, ó, subiu para cá, para a esquerda, até
Aqui a gente diz que vai ao menos infinito, aqui a gente diz que vai ao mais infinito, tá? Então, para o mais infinito, para a direita, depois do 2, ela é positiva. Para o menos infinito para a esquerda, depois do menos 3, ela vai ser positiva, porque aí ela passou para cima do gráfico. A parte que está para baixo é negativa, sinal da equação, da parábola. Tá, a gente viu que o A é positivo, então a gente fez ela virada para cima. Toca o eixo Y no termo independente, que é menos 6. Às vezes eles te dão a equação para tu só descobrir qual é o gráfico da parábola. Ela te dá a parábola. Aí tu sabe o que? Ela tem que cortar o Y aqui. Se alguma que tiver lá o desenho não cortar no menos 6, pode tirar que ela não é. Ela é positiva, tem que ser virada para cima. Se tiver alguma virada para baixo, pode cortar que não é. Porque às vezes tu não lembra, né, as fórmulas. Mas tu consegue chegar até aqui, tu consegue achar as raízes e montar a tua parábola, e aí tu viu assim, ó, tu não lembra quanto é o x, o y do vértice, mas se tu olhar no gráfico, tu vai ver como o meio aqui, tu sabe que se tu somar aqui e dividir em 2, tu acha o x do vértice, sem precisar daquela fórmula que a gente usou. Então, tu traça mais ou menos e tu vai ver que assim, ó, se ela veio um pouquinho mais para cá, não vai ser menos 6, tem que dar um pouquinho mais abaixo. E aí tu monta. Mesmo tu não sabendo o valor, tu consegue identificar, olhando os gráficos, os que preenchem os requisitos que tu precisa. Eu acho que era isso, eu tinha colocado o sinal ali, eu não tinha colocado, e por isso eu até tinha achado 6,25, só que eu tinha achado ele positivo e não me dei conta que aqui é negativo. Aí, só que eu revejo todos os vídeos. Aí eu vi que tinha dado esse erro, aí eu gravei de novo para vocês, tá bom?